Biocélulas combustíveis. Cara, o que eu faço geralmente quando eu vejo isso? Eu faço assim, ó, blá, 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 texto 2, blá, 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 pipipipopopó, equação. E o exercício já ajudou, ó. De novo, como eu tinha dito, semi-reação de redução e seus respectivos potenciais. E para confirmar os elétrons nos reagentes, beleza. E ele fala assim, ó, nessas condições, qual o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença potencial de 4,4 volts? Bom, peraí, vamos entender melhor? Cara, eu não sei, às vezes você pode ficar em dúvida sobre o que ele está pedindo. Para mim, é muito claro que ele quer que você veja o potencial dessa pilha e veja quantas células, né, de pilha são necessárias para serem colocadas em série, né, para chegar até esse 4,4 volts. Se fosse para fazer rapidinho, seria muito simples, ó, a variação do potencial, a gente falou lá que é o potencial maior, né? Olha lá, maior menos o potencial menor. Já era. Ó, resolve rapidão. A variação do potencial é igual ao potencial maior, que é 0,8, menos o potencial menor, que é menos 0,3. Olha lá, ó, de novo. O cara ainda coloca da mesma forma para te confundir. Ó. 0,8 menos 0,3, beleza. Então, a variação de potencial aqui é igual a 0,8 menos com menos aqui, né? Ó, menos com menos. Vai ficar mais. Você coloca mais 0,3. Então, a variação de potencial aqui fica 1,1 volts. Só que ó, isso aqui é para uma, né, biocélula. No caso, o cara quer que eu chegue até qual valor de potencial? Ó, ele fala desse valor de potencial, 4,4. Então, eu vou ter que pegar essa danadinha aqui e multiplicar por 4. Quando eu multiplico isso aqui por 4, dá 4,4 volts. Porque 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Uma casa decimal, entendeu? Não tem segredo aqui. 4,4 volts, eu vou precisar de 4 unidades de biocélula, alternativa B. Só que, gente, vamos lá. Uma pilha, ela funciona assim, ó, você tem a célula e a semicélula. Vamos dizer assim? Então, a pilha. Vamos pensar, ó, pilha. A pilha, ela tem uma célula e uma semicélula, tá? A semicélula é onde vai ter oxidação e redução. Como assim? Olha aqui, eu tenho essas duas equações, tá? E agora eu vou ensinar outra habilidade necessária para o próximo exercício. Fica atenção, hein? Fica atento, hein? Aqui, o que vai rolar? Eu tenho aqui duas reações de redução, um potencial de 0,8 e um potencial de menos 0,3. O mais 0,8 é o potencial maior. O menos 0,3 é o potencial menor, certo? Então, você tem que guardar aqui o quê? O maior potencial sempre realiza a ação. Ponto final, fim de papo, já era, não tem essa. Então, que ação a gente está falando? A gente está falando de uma ação de redução. Não é reduzir alguma coisa que você quer? Você não quer reduzir algo? Beleza. Então, quem tem um potencial menor para reduzir, não vai reduzir. Quem tem um potencial maior para reduzir, vai reduzir. Então, entre esses dois, quem tem o maior potencial, reduz. Quem tem o menor potencial, não reduz. Muito pelo contrário, nós vamos ter duas células na pilha. A célula de redução, e a célula de oxidação. O que a gente tem que saber? Quem reduz ganha elétron, quem oxida perde. Então, vai ter sempre alguém transferindo elétron para o outro. Olha lá. Quem oxida perde elétron. Então, o elétron vai em movimentação de quem está oxidando para quem está reduzindo. Beleza? Então, eu tenho as duas equações aqui. Eu tenho a equação A e eu tenho a equação B. Qual equação vai reduzir? Bom, essa daqui ó, vai ser a semicélula de redução. A semi-reação de redução da minha pilha. Porque o potencial para ela ganhar elétron, ou seja, reduzir, é mais 0,8. Então, aqui é a célula B que vai passar por redução. Enquanto a célula A passa por oxidação. Você fala assim, professor, mas como é que ela vai sofrer oxidação se aqui ela está reduzindo? Lembra do exemplo anterior que você vai inverter? Você vai inverter, então aqui, ó. Até se você quisesse copiar, você poderia colocar assim, ó. O2, né? Mais 4H+, mais 4 elétrons, reage e forma 2H2O. Essa daqui é a semicélula da reação B. Ah, e a semicélula da reação A seria o quê? Seria o contrário dessa daqui, ó. Olha lá, seria CH3CO-, que é o acetato, CH3COO-, que é o acetato, mais 2H2O. Estou invertendo, olha só. Estou fazendo a inversão aqui, hein? 2H2O que reage e forma, porque esse cara que está no produto vai para o reagente, certo? E aí esse cara que está no reagente vai para o produto. É 2 gases carbônicos mais 7H+, 2 gases carbônicos, 2CO2, mais 7H+, mais 8 elétrons, certo? Então essa seria como se fosse, né, a semicélula, o que aconteceria, né, a reação que ocorreria na célula A. Olha lá. Então tem um cara ganhando elétron e tem um cara
perdendo elétron aqui. Resumidamente, é isso que te ajudaria. O potencial aqui de redução. Potencial de redução aqui seria quanto? 0,8 volts. Enquanto o potencial de oxidação ali seria quanto? Vamos marcar aqui, ó, potencial de oxidação. Seria quanto? Potencial de oxidação seria o oposto, né? A gente não inverteu essa equação, a gente não pegou essa equação inteira, inverteu ela, fez a inversão dela. Então, esse potencial de negativo ia para positivo, ficaria mais 0,3. Porque se o cara não gosta, veja bem, se o cara não gosta de reduzir, que o potencial dele para reduzir é negativo, significa que ele gosta de oxidar. Então, o potencial para ele oxidar vai ser muito maior que menos 0,3. Vai ser o oposto, que é mais 0,3. Aí vai vir um monte de gente falando assim, não, professor, você fez errado. Por que isso aí? Por quê? Olha lá, tá errado. Eu falo, ó, veja bem. Aqui, pessoal, beleza? Tá 4 elétrons. Então, imagina só, aqui ganha 4 elétrons, aqui doa 8 elétrons, tá? Então, se você olhar essas equações, você vai ver o quê? Você vai ver que elas não estão adequadas. Tem um cara perdendo 8 elétrons, né? E esse aqui ganhando 4 só. Então, para adequar essa equação ao modelo daquela outra ali, para ficar parecida, a gente tem que fazer o balanceamento entre elas. Aqui tem que ter 8 elétrons também. Então, como lá tá 8 e aqui tá 4, aqui eu vou multiplicar por 2. Então, vou até marcar que eu vou multiplicar essa equação por 2, que daí vai ficar assim, ó. 2O2. Opa, a borracha está muito grande, hein? Vai ficar 8H+, vai ficar 8 elétrons e vai ficar 4 águas. E aí aqui fica perfeito, assim, ó, você tem a semicélula, ó, de redução, e é essa equação que vai ocorrer com esse potencial. E você tem a semicélula de oxidação, certo? A semi-reação de oxidação com esse potencial. E aí você tem a célula eletroquímica, que é tudo isso. Vamos circular tudo isso aqui. Ó, tudo isso aqui é a sua semicélula eletroquímica, tá? Que vai ser a sua pilha, beleza? Então aqui é a sua célula. Cada célula dessa vai gerar um potencial de 1,1, beleza? Cada célula, 1,1. Então, se eu colocar 4 células em série, você vai somar 4 vezes 1,1, vai dar 4,4 volts. Deu para pegar a ideia de como funciona o esqueminha aqui? Deu para visualizar? Gostaria que você entrasse aqui, ó, nas nossas listinhas de exercícios resolvidos de matemática. E você também pode acompanhar um pouquinho mais sobre as aulas de química, principalmente forças intermoleculares, tá? Que a gente já tem disponível aí para você estar estudando. Fechou? Valeu, valeu! E a gente se vê numa próxima.